WW está voltando do intervalo. Conosco agora no nosso programa, na nossa roda, Clifford Young. Ele é o presidente do Instituto de Pesquisas de Opinião Ipsos nos Estados Unidos. Clifford, muito obrigado pela disposição de estar conosco. Boa noite a você aí nos Estados Unidos. Boa noite. Reta final. Reta final, eu estou vendo. Você está cansado, hein, Clifford? Sem dúvida, eu preciso tirar alguns dias depois alguns de meses férias, depois. Né? Mas agora é foco, sabe? Lá para fevereiro, depois de toda a confusão acabar, eu acho. Exatamente. Bom, vamos exibir para vocês a nossa contribuição para começar a nossa conversa sobre a eleição americana nessa noite. Bilionários são alguns dos responsáveis por 18%, ou não, eles são os responsáveis por 18% do total de dinheiro arrecadado, doado durante esse ciclo eleitoral. É um grupo pequeno, o número de pessoas é pequeno, mas tem o poder de influenciar enormemente o resultado da eleição. Detalhes com a correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. Os valores são registrados na Comissão Federal Eleitoral. Cerca de 1/3 do dinheiro arrecadado pela campanha de Donald Trump vem dos bilionários. Já as doações deste grupo para Kamala Harris correspondem a 6% do total de recursos recebidos pela campanha da democrata. No geral, 144 pessoas da lista de 800 bilionários americanos da Forbes estão usando suas riquezas nas campanhas. Mas os nomes e as quantias doadas pelos bilionários podem ser ainda maiores. É que nos Estados Unidos nem sempre é fácil rastrear o dinheiro de doações na reta final da campanha. Grandes apoiadores financiam entidades sem fins lucrativos, que não são obrigadas a divulgar seus doadores e que vão se envolver em iniciativas para influenciar os indecisos, uma fatia pequena que será o fiel da balança nestas eleições. Tanto Trump quanto Harris vêm recebendo quantias enormes de bilionários. Existe uma divisão entre os gigantes da tecnologia que apoiam o republicano e os que apoiam a democrata. E a percepção cada vez maior do público de que esses nomes acabam influenciando sim e muito as eleições. Um deles é Elon Musk. Também colocou o republicano de volta no X, o antigo Twitter, para que ele tivesse mais um canal de comunicação com os eleitores. Só em outubro, Elon Musk doou quase 44 milhões de dólares para Trump. O dono da Amazon, Jeff Bezos, que desde 2013 também é dono do Washington Post, fez um gesto visto por críticos como forma de priorizar os seus próprios negócios. Por decisão dele, o jornal anunciou que não iria apoiar nenhum candidato à presidência, quebrando um costume de décadas de apoio tradicionalmente declarado aos democratas. O Washington Post perdeu 250 mil assinaturas após se manter neutro. Bezos escreveu um editorial negando a alegação e afirmando que fez isso para recuperar a confiança dos leitores. Nesse ponto é até curioso, Clifford, só apenas como observação. O Bezos justificou a ordem dele, ele é o dono do jornal sozinho, de não deixar endossar uma das candidaturas via editorial, dizendo que ninguém acredita em jornalista mesmo. Gente que registrou. Clifford, deixa eu voltar para a questão do big money em big elections. Qual a sua experiência que você tem da sua dedicação profissional à questão de coleta de dados empíricos? Quanto que o big money consegue mudar uma eleição americana? Então, vamos por partes, assim, porque é complexo. Por um lado, os americanos, a opinião pública americana, não gosta. Não gosta da influência, não gosta das elites, acha que tem influência demais, não gosta de grande dinheiro ou big money assim. E as pesquisas mostram isso. Por outro lado, há uma tendência, sabe, na cultura americana que gosta de coisas mais abertas, mais laissez-faire, mais de mercado livre assim. Então, de forma geral, há uma, vamos dizer, uma sensação, sabe, contra esse tipo de coisa, mas que nunca vai influenciar o voto em si. Por outro lado, os dois lados têm bilionários. Ou seja, eu acho que do lado de Harris tem hoje 83 bilionários a favor dela. Por outro lado, o Trump tem 52 bilionários a favor dele. Então, essa questão, essa é um exemplo, sabe, do jogo americano. Você tem os dois lados que são hiperfinanciados, muito dinheiro arrecadado assim, que acaba sendo, sabe, pelo menos da parte de opinião pública, mais ou menos justo, porque os dois lados têm recurso.
Ótimo. Vamos agora, então, à figura desses bilionários. Você esclareceu para nós que o dinheiro em si não necessariamente altera a decisão de voto. Mas e as figuras públicas desses bilionários, Lorival? O Elon Musk é uma figura ímpar, né? Incomparável, né? Assim, porque o Bezos, ele evitou que o Washington Post apoiasse um dos candidatos, mas não usa o Google em favor de nenhum deles, né? O Elon Musk está claramente usando o Twitter a favor do Trump. Sim, ele está em campanha aberta. Está em campanha, está fazendo comícios, né? E claramente está se divertindo, está gostando, né? Ele que antes desprezava o Trump intelectualmente, disse que ele era um palhaço quando participou no início do primeiro mandato dele de um conselho empresarial, né? Agora ele mudou bastante de posição. Agora, dinheiro não está faltando a Kamala Harris, né? Até agora ela arrecadou, e ela entrou bem tardiamente na campanha, arrecadou 1 bilhão e 200 milhões de dólares. É o dobro do que o Trump arrecadou, se você aceitar que a arrecadação de uma conta, de uma campanha que também é pessoal do Trump. Tem a campanha do Comitê Nacional do Partido Republicano e tem a campanha do Trump 47. Porque a imprensa, por exemplo, a Forbes, diz que a Harris arrecadou o triplo do Trump, porque não considera essa que é pessoal do Trump. Eu considero. Então, nesse caso, são 700 milhões o que o Trump arrecadou. É 375 do partido e 327 dele próprio. 700 milhões. A Harris, 1 bilhão e 200 milhões. E o Trump, isso aqui é a conta de toda a campanha do Trump, sendo que a Harris entrou muito depois, né? Então, o dinheiro, a Harris, desde o início, sempre tem usado muito mais dinheiro na campanha, na televisão, do que o Trump, e tem tido apoio de pessoas, de cantores muito populares, né, assim, que muito importantes, e da Oprah Winfrey, né, da Beyoncé, e de uma outra cantora que agora estou me esquecendo o nome, que a minha filhinha de 5 anos é fã dela, mas com certeza eu vou lembrar daqui a pouco o nome de outra cantora. Ela sabe melhor do que eu, aí eu vou ficar te devendo essa. É a mais importante de todas. Eu também quero ouvir da tua filha aqui. É a mais importante de todas, vou lembrar daqui a pouco. Enfim, as coisas acabam se equilibrando, mas realmente o Elon Musk é um apoiador muito importante. Clifford, colocado, principalmente a sua ajuda a nos entender como é que o eleitor americano... Taylor Swift, desculpa. Taylor Swift, puxa vida, como é que a gente podia esquecer? Nossa, que horror, que horror, é uma vergonha aqui, vergonha. Nossa Senhora. Tá mostrando a sua Temos idade. que pagar uma penitência, tá louco. Que falha, Lorival. Clifford, muito obrigado pela ilustração que você nos dá, como que o eleitor americano enxerga a participação do Big Money na campanha eleitoral. Vamos olhar agora para a própria campanha, Clifford, aproveitar que você está conosco essa noite e você é profissional de pesquisa de opinião. O que está acontecendo? Em termos das personagens, assim, né? Então, você pega... eu sempre falo, sabe, um apoio contra um voto. ou seja, Elon Musk, ele é conhecido, é um personagem, seja positivo, seja negativo, depende em qual lado, sabe, do muro você fica. Mas ele não tem mais peso do que outros fatores. Então, acho que é importante entender isso. Ele é como uma celebridade. Celebridade é importante, que gera interesse. O Taylor Swift gerou interesse, mas no fundo, não vai mudar, sabe, os votos, a eleição por um lado ou por outro lado, conta para um voto. Eu falava a mesma coisa no Brasil. A que ponto, sabe, o apoio do Lula pesa ou não? Pesa por um voto, provavelmente. Talvez tenha um halo um pouco mais positivo, mas normalmente esse tipo de celebridade não tem grande impacto no voto. Dá uma ideia para nós agora, right now. Como é que estão as pesquisas? 50-50, né? Eu 50-50, houve uma tendência... 50-50. Houve mudança, uma tendência um pouco mais para Trump. Agora parou, estagnou um pouco, mas ele tem, por alguns pontos, vantagens
sabe, nos estados pêndulos chaves, tipo Pensilvânia, como exemplo, mas é 50-50 nesse momento, realmente. Lourival. Queria trazer aqui a pesquisa da CNN de hoje, né? Pensilvânia, 48-48. Michigan, 48 para Harris, 43 para o Trump. Isso é um estado importante. E Wisconsin, 51 para Harris e 45 para o Trump. A pesquisa mostra que a Harris está tendo menos apoio das mulheres do que o Biden teve. E também dos negros. Então, esses votos que estão fazendo falta para a Harris nesses 3 estados pêndulo. Você detecta que tipo de movimentação entre os eleitores-chave nos estados-chave, Clifford? A gente vem vendo que o assunto, o tema de inflação, vem tendo um impacto positivo para Trump. Mas um impacto muito leve, muito difícil detectar, mas fazendo uma pesquisa diária você consegue pegar um pouco, mas de novo, são diferenças pequenas, vai ser, sabe, uma eleição petíssima. Eu estou preocupado, claro, sobre o dia depois, como a gente fala em inglês, o day after. A que ponto a população vai ter problemas em aceitar os resultados, porque é tão próximo. Essa é uma questão, bom, a gente vai pegar ela nas próximas horas também, Lourival, mas vamos começar com ela agora. Há uma ansiedade enorme sobre a capacidade dos dois lados e de boa parte da população de enfrentar o resultado, qualquer que seja? Há uma sensação, né, de que o mundo acaba, né, ou o país acaba se um ou outro vencer do ponto de vista dos outros. Agora, do ponto de vista da aceitação da derrota, claro que o que preocupa é o Trump, né? Ele está deixando muito claro que não aceita a derrota, mas ele não é presidente, né? Então, se ele não aceitou a derrota 4 anos atrás e era presidente e não conseguiu reverter a derrota, agora o risco é menor. Sobre a questão da economia, a pesquisa da CNN de hoje revela que a Harris reduziu a margem de vantagem do Trump em relação à percepção dos eleitores de quem é melhor para a economia, mas aí ele ainda continua visto como melhor. No Michigan, ela está 4 pontos atrás dele, no Wisconsin, 3 pontos e na Pensilvânia, 8 pontos. Clifford Young, presidente do Instituto de Pesquisa de Opinião Ipsos nos Estados Unidos. Clifford, mais uma vez, nosso sincero, caloroso agradecimento pela sua disposição de estar na nossa roda. Boa noite aí nos Estados Unidos. Muito obrigado. Lourival, obrigado. Prazer tê-lo a bordo aqui do programa WW. Essa edição fica por aqui. Boa noite.